Começando aqui pelo começo, obrigado pelas perguntas. Olha, essa questão de câmbio e juros, esse é um par que anda junto, né? Quer dizer, não tem como dissociar uma coisa da outra quando você tem uma conta de capital aberta, porque tem sistemas de arbitragem que você usa o tempo todo. Se o câmbio está baixo, se o juro está alto, cada um vai fazendo a sua conta de onde investir com base nesse par. Mas eu vejo que o fato da gente estar ontem eu estava conversando com alguns economistas, ontem, domingo, estava conversando virtualmente com alguns economistas amigos, não estava trabalhando, estava conversando, e preocupados com a valorização do real, dizendo o seguinte: olha, nós abrimos o ano com o dólar a 5,29, o dólar está, sei lá quanto hoje, mas estava 5,10 sexta-feira, hoje eu não vi. E com gente dizendo que a tendência é de valorização do real frente ao dólar, inclusive pelo ingresso de capital estrangeiro no Brasil, que está subindo a cada dia. E estavam preocupados com essa questão que o senhor acaba de colocar. Paralelamente a isso, o que você tem é que, pela primeira vez, talvez desde o Plano Real, a expectativa de inflação no Brasil é menor do que do mundo desenvolvido. A expectativa, não estou falando da inflação corrente, estou falando da inflação futura. Ou seja, a inflação de 2024, 2023, 2024, a expectativa média de inflação no mundo desenvolvido é maior do que no Brasil, o que remete para as considerações do presidente Josué. Falou: nós estamos com uma inflação aí de menos de 6 por um juro de quase 14. Né? Se você, eventualmente, combinar essas duas coisas, você tem espaço para uma acomodação virtuosa, né? Dessas duas variáveis, que não vai comprometer a competitividade do Brasil do ponto de vista do dólar e pode favorecer do ponto de vista do crédito. Então, vamos avaliar como é que essas coisas vão evoluir. Mas eu quero crer que esse par pode encontrar um novo equilíbrio virtuoso no Brasil, no curto prazo. Essa é a minha convicção, é para isso que eu vou trabalhar, de um reequilíbrio dessas variáveis virtuoso, que dê condições para que a gente se desenvolva adequadamente. Não vejo por que seria diferente, não vejo hoje, né? Eu me lembro das primeiras entrevistas de economistas no Valor, faz só 30 dias que eles previram o caos. E sumiu. Essas projeções sumiram do horizonte. Eu fico muito preocupado, às vezes, com o Brasil desse ponto de vista, viu, Josué? Eu tenho muita confiança na nossa capacidade de reação e, às vezes, eu fico preocupado com o tipo de prognóstico que se faz em relação à economia brasileira, prognósticos vindos de pessoas que deveriam estar um pouco mais de sobriedade na análise. Obras em outros países. Primeiro, nós temos muita coisa para fazer no nosso país. Né? Tem razão quem perguntou. Nós temos aí uma situação que vai melhorar do ponto de vista tanto de concessões quanto de parcerias público-privadas no Brasil. O Gabriel Galípolo está liderando um processo dentro do Ministério para desobstruir aquelas travas institucionais que muitas vezes interrompem, né, processos virtuosos de investimento em infraestrutura. Então, eu sei porque quando eu que redigi no Ministério do Planejamento a lei das PPPs, o Congresso tratou de dar uma travada boa numa lei que era anglo-saxã. E aí bateu um pavor em todo mundo. Como é que vai ter uma legislação tão aberta assim? Trataram de burocratizar a lei. Tudo bem, melhor ter do que não ter. Né? Não tinha nenhuma lei de PPPs, a gente fez uma. E ela é responsável por muitos investimentos no Brasil. Tem muita PPP.
sobretudo no nível estadual. O Brasil teve... Nós podemos fazer mais com esses instrumentos. Essas leis permitem que a gente pense mais longe. E o Gabriel está com... Ele e o Marcos Pinto estão com a incumbência de tirar a burocracia que falta para destravar esse processo, inclusive porque há uma demanda dos governadores de que a União participe mais ativamente dos processos de concessão e de parcerias público-privada. Agora, na sexta eu perguntei para o pessoal da indústria química se a Rota 4, ou a Rota 3, ou a Rota 6, né, do pré-sal, era incompatível com vaca muerta. É uma coisa ou outra. E eles me falaram, olha, com a queda da produção do gás na Bolívia e com a transição que a gente está imaginando possível para o Brasil, não vai faltar demanda de gás no Brasil. Não vai faltar. Mesmo que a gente não desperdice mais o gás do pré-sal, por causa da queda da produção boliviana e por causa da transição ecológica que nós estamos pensando para o Brasil, que passa pelo gás. Então, financiar a indústria de aço no Brasil para fazer o gasoduto não é... Você tem garantia, porque você está comprando gás, né? Você tem um monopsônio, você vai ser o único comprador, né? Então, você tem a garantia real do gás. O pedágio é o que se paga pelo gasoduto, quer dizer, é uma via pedagiada, um gasoduto, não passa disso, você paga o pedágio para passar o gás. Então, não vejo como isso pode contradizer, sabe? Acho que a gente pode, em alguns casos específicos, como é o caso do potássio, como é o caso do gás argentinos, a gente pensar em parcerias que somem para os dois países sem criar nenhum tipo de conflito, até porque são projetos sustentáveis do ponto de vista econômico, que eventualmente nem precisem de financiamento de banco público. Acho que Vaca Muerta mesmo é um projeto que talvez não dispense esse tipo de financiamento. Mas, enfim, eu penso que é uma questão que a gente deveria explorar sem dogmatismo, né? Não sair um pouco dessa lógica binária e pensar estruturalmente se interessa ao Brasil, se interessa para o bloco e se a gente pode usar de maneira adequada. Lembrando que tem uma discussão ambiental que não deve ser desconsiderada sobre a utilização de gás de xisto, mas que, pelos relatos que eu recebi, os norte-americanos resolveram de uma maneira diferente do resto do mundo e com preocupação ambiental. Mas, enfim, eu não sou especialista nisso, eu não quero me comprometer. Eu acredito que a construção civil seja um instrumento muito importante para a retomada do desenvolvimento. Ela tem impacto de curto prazo muito rápido, ela reage muito rapidamente. O presidente Lula sabe a importância da construção civil, na qual ele se apoiou na crise de 2008. Aliás, era disso que se tratava. Mas quando veio a crise de 2008, a gente estava bem em reservas cambiais, aliás, muito criticadas quando foram acumuladas ao longo dos anos. Nós começamos a acumular reservas em 2005, porque vislumbrávamos a possibilidade de uma crise externa. O mundo emergente estava acumulando reservas. Me lembro do presidente Lula chegando da Índia, dizendo, estou com inveja da Índia, que tem 100 bilhões de dólares em caixa. E começamos a compor as reservas cambiais, que não só nos protegeram em 2008, como nos protegem até hoje. Até hoje. Né? E eu lembro que a construção civil foi um outro mecanismo importante de enfrentar aquela crise quando foi do lançamento do Minha Casa Minha Vida. O presidente estava preocupado com a questão do emprego, não sabia o tamanho da crise de fora, sabia que o Brasil estava bem, daí o otimismo que ele tentou passar para o país, na minha opinião, com sucesso, vendeu o otimismo de que o Brasil não ia sucumbir àquela crise, e a construção civil foi importante. Eu
no que depender de mim, eu vou fazer chegar essa preocupação à equipe lá do Ministério da Fazenda que está cuidando da reforma tributária. Eu conheço pouco dessa questão das obrigações acessórias da indústria, mas, enfim, não vai ser tratada na reforma tributária, se eu entendi bem a pergunta, mas pode ser uma agenda da Fiesp para que a gente enderece essa questão. Concordo com o etanol. Não falta demanda para o etanol. Essa que é a verdade. Não falta demanda para o etanol. Nós temos demanda à vontade, porque o etanol ele é um produto que se vende, né, em condição normal de temperatura e pressão. Se você não fizer muita confusão com o preço do combustível fóssil, ele vende, né, porque ele é melhor, é mais barato e você calibrando a política de preço da Petrobras, o etanol ele tem um desenvolvimento natural e com grandes possibilidades tecnológicas. O etanol vai viver um novo surto de expansão sem desmatamento, com aumento de produtividade e com difusão do seu uso em outros setores da economia. Acordos internacionais, estou 100% de acordo. Eu acho que a gente tem que fazer a leitura do que está nas entrelinhas também, às vezes, do que o presidente fala. O Lacalle, o presidente do Uruguai, ele está quase pedindo licença para fazer um acordo de livre comércio com a China sozinho. E ele quer o melhor dos mundos, né? Ficar no Mercosul e fazer um acordo de livre comércio, que, na minha opinião, é difícil de conciliar, né? Porque, assim, tem sócios, né, privilegiados do Mercosul que não estão no Mercosul, né? Então, tem parcerias, mas não estão no Mercosul, e que fazem acordos de livre comércio. Mas o Mercosul, ele próprio, tem uma tarifa externa comum, como a gente sabe, né? E o que eu defendo é o fortalecimento do Mercosul, defendo muito o fortalecimento do Mercosul. Acho que dentro do Mercosul nós temos que ter uma zona de livre comércio tanto quanto possível, acabar de vez com as barreiras internas, avançar decisivamente na questão de superar as barreiras internas, transformar efetivamente num bloco econômico e que negocie em bloco com a União Europeia, com China, com os Estados Unidos e com quem for. Essa é a minha visão dessa questão dos nossos acordos internacionais, comerciais internacionais. Eu acho que nós temos que fortalecer o bloco, trazer gente para dentro, falar com o Senado para aprovar a Bolívia, trazer gente para dentro do bloco e negociar em bloco com o mundo. Não vejo razão para a gente adotar um outro caminho pelo tamanho da nossa economia, que é grande, mas não é. É grande na comparação com a América Latina. Mas quando você senta à mesa com a China para negociar, com a União Europeia para negociar, com os Estados Unidos para negociar, o Brasil, que é grande, ele é relativizado nessa situação. Então, quanto mais a gente adensar o bloco, maior vai ser a nossa capacidade de negociar bons acordos comerciais com o mundo, que tem 3 megablocos, né? Porque os Estados Unidos é um bloco econômico, desde o final do século XIX, ele é um megabloco. Eram 13 colônias, se tornaram independentes, cada uma estava tomando um caminho, resolveram fazer uma federação. Ensinaram para o mundo, no final do século XIX, no final do século XVIII, que tinha um caminho para se tornar mais forte do ponto de vista da sua inserção internacional. Todos os artigos escritos naquele período vão nessa direção. Vamos negociar com o mundo em bloco, né? É isso que os federalistas propugnavam na época, logo depois da independência. Vamos negociar com o mundo em bloco. Deu certo, né, aparentemente. Então, eu acho que é isso que tem que ser feito. A gente tem que negociar com o mundo em bloco, né? Faz 200 anos, mais de 200 anos, que os Estados Unidos começaram isso. A Europa agora, depois da guerra, também se propôs a fazer a União Europeia com sucesso e não vejo ninguém arrependido, a não ser quem saiu do bloco. Eu vejo aí o que está passando a Inglaterra, o Reino Unido, né?
Inglaterra, você tem um problema, né? Que saiu e o que vai acontecer agora? Então, eu sou a favor da negociação assim. Nós não começamos a discussão sobre... nós vamos discutir a reforma tributária em 2 etapas. Né? Nós não queremos mexer com o Simples nessa primeira etapa da reforma tributária. Nós vamos mexer com o imposto sobre consumo sem mexer com o Simples. E eu imagino que a gente, no segundo semestre, tudo dando certo no primeiro, vai poder endereçar outros assuntos. E em relação a bancos públicos de uma maneira geral, eu acho que assim que o Aloysio tomar posse na presidência do BNDES, né, eles estão preparando uma discussão interna, né, e eu não vou me adiantar uma coisa que nem diz respeito ao Ministério da Fazenda. O BNDES é ligado ao Ministério, né, ao MIDIC, e nós vamos aguardar a definição, né, da política. Eu tenho lido as entrevistas do Aloysio e eu acho que ele vai fazer um balanço do que foi a atuação do banco nesses anos todos para estabelecer uma política de crédito voltada para a reindustrialização do país. Mas não posso adiantar aquilo que ainda vai ser formulado pela nova equipe.